Todo mundo tá mutado, exceto o Igor e o Browser, que moveu de volta porque ele é engraçado. É fugir não, filho da puta, preto. Alô? Oi. Ah, tá, beleza. Tá ouvindo? Feito. Tô. Ai. Bom, eu vou marcar no avisos, então. Debate, ética, Ok. argumentativo. Do Iron. Tô sofrendo concorrência aí, vai, mano. Argumentativa, roupiana. Iniciado no canal de debate. Ô, Iros, a propósito, Iros, altera o horário do debate no teu servidor pra 9h30, porque aí dá pra eu participar lá também. Bom, então quem que vai começar? Acho que é melhor deixar o Igor? o Igor. Vai lá, Igor, pode começar. Só pra dar uma recapitulada aqui, vocês preferem 3 ou 5 minutos pra dar uma explicação da retórica, tréplica? É o seguinte, faz. Sei lá, cara. Vai uniforme, tipo. 3-3-3. Exposição e resposta. Exposição, resposta, tópico. Tá, então 3 minutos pra expor o seu argumento, 3 minutos pra 3 minutos réplica. pra tudo, isso. E 3 pra réplica, tá bom, então vou marcar na Virone. Então pode começar, Igor, da sua introdução ao argumento. Posso começar? Vai lá. Pode começar. Então, a principal crítica que eu tenho contra a ética argumentativa hoppiana é quanto aos princípios, né, pragmáticos transcendentais que ela pressupõe. Eu já havia explicado isso, se não me engano foi ontem pro browser, né? Quais são os problemas que eu percebo, que são aqueles que não podem ser, no caso, provados através da lógica modal. Porque se a gente for voltar, por exemplo, em Karl Otto Appel, que foi o que jogou, né, que é o que trouxe esse conceito de pragmática transcendental, ou seja, condições pragmáticas e transcendentais, ou seja, necessárias para toda atividade comunicativa ou argumentativa, ele, para chegar a essas conclusões, ele passa por um método de análise modal, ou seja, um método de análise lógica, que é baseado em 4 categorias modais: possibilidade, impossibilidade, necessidade e contingência. Um exemplo que eu dou é a linguagem. Por que é uma condição pragmática transcendental da argumentação? Porque é impossível que a gente conceba uma argumentação onde não tenha linguagem. Então, como é impossível que não se tenha linguagem, apenas é possível que se tenha linguagem na argumentação. Portanto, é possível e necessário, ou seja, a condição transcendental para a argumentação, o uso da linguagem. Mesma coisa, outras coisas como 2 ou mais sujeitos. Porque se é na argumentação uma interlocução, ela só pode se dar interpessoalmente. É impossível que haja uma relação interpessoal que seja apenas uma pessoa, porque senão seria uma relação apenas pessoal. Então, é impossível que seja uma relação interpessoal de uma pessoa, que seria algo contraditório, e é possível e necessário, ou seja, condição transcendental, que se dê a partir de 2 ou mais pessoas. É assim que funciona o método modal do Karl Otto Appel para chegar às condições pragmáticas transcendentais da atividade argumentativa. Mesma coisa com Habermas. A questão é a seguinte: é como o Hoppe ele conclui, no caso, que uma das condições pragmáticas transcendentais para a atividade argumentativa é o respeito mútuo ao corpo. Porque o Hoppe, ele não passa pelo método da análise modal, como assim faz o Karl Otto Appel. E o método da análise modal é um método lógico puramente formal, ou seja, ele é infalível, ele está sujeito às próprias leis da lógica, o rigor lógico é sempre infalível. Então, o questionamento que eu tenho é basicamente esse. Porque muitas das vezes quando eu vejo, não o próprio Hoppe, mas outras pessoas, alguns hoppianos, interpretando o argumento, eles dizem que a argumentação é livre de agressões por definição. Só que aí é um problema. Porque se X é condição para Y, ou seja, se não agressão é condição para a argumentação, X deve ser provado, não pressuposto. Porque então eu poderia, por exemplo, dizer que hoppianos estão errados por definição. Entende? No caso, eu teria que provar isso. Eu não posso simplesmente postular conceitualmente sem que eu exiba essa condição. E é basicamente essa a minha crítica à ética argumentativa hoppiana. É quanto às condições pragmáticas transcendentais e como o Hoppe ele conclui que o respeito mútuo é uma condição pragmática transcendental. Bom, então deu tempo aqui. Browser, você tem 3 minutos para réplica.
Peraí, ele tá na cal? Ele foi movido sem querer, eu acho. Deixa eu botar ele de volta aqui. E toda hora vai pro outro canal. Pronto. Browser, tá aí? Ué. Não, acho que ele saiu um. Cadê? Ah, sei lá. Acho que ele saiu assim na hora que deu o bagulho. Ele voltou agora. Voltei. Ô, Igor, se você puder repetir o que tu falou, cara, eu parei de ouvir, na verdade, um minuto, na verdade, certinho. Tá, então. Tudo bem. Então você escutou lá, eu falando sobre o método. Eu ia argumentar que Hopianos estão errados por definição. Ah, sim, então, é basicamente isso. Tipo, se você diz que X é condição para Y, você deve provar que X é uma condição para Y. Caso contrário, você poderia fazer qualquer malabarismo conceitual e refutar todo mundo. Por exemplo, dizendo que Hopianos estão errados por definição. Sim, É a mesma coisa que dizer que a não agressão é, por definição, condição para argumentação, entende? É basicamente isso que eu tenho para dizer. Eu quero saber como você faz para justificar a não agressão com uma condição pragmática transcendental, tal como o Karl Schwab ele faz com a interlocução, com o uso da linguagem, etc. Tá. Bom, Vabo, quando você vai pode, contar pode começar quando você quiser. Tem 3 minutos para sua réplica. Esse me avisa quando estiver acabando, tá? Bom, beleza. A primeira coisa que eu ia falar é que, no caso, eu não me sinto consistente o suficiente para fazer uma argumentação somente no campo da lógica modal. Até porque, se fosse o caso, tudo que eu tenho que fazer, né, se eu tivesse essa consistência, tudo que eu tenho que fazer é pegar uma caneta e um papel, descrever ali bonitinho, né, usando, se eu não me engano, o quadrado, é um losango que, se eu não me engano, o quadrado é condição, enfim, não vou lembrar agora o termo. Por mais que eu conheça os axiomas, se fosse simples assim, eu simplesmente mandava, tirava foto e mandava para você. Mas, como é mais uma linguagem lógica, eu acho que não vai ter problema nenhum para nenhum de nós aqui tratar isso no português, na linguagem em português BR com silogismos. Eu acho que não vai ter o problema. Só que assim, como tu falou, eu concordo. Eu preciso poder demonstrar porque a argumentação ela precisa ser uma atividade sem agressão para que de fato o curso seja o correto, né? Eu concordo que eu tenho que colocar isso. E o único problema, Igor, é que assim, por mais que os Hopianos, você diga que alguns Hopianos façam isso, eu não vejo como te responder de outra forma, né? Tipo, ok, é só um argumento simplificado, tanto que eu li o teu artigo que tu deu resposta para o Sheffield, né? E, inclusive, eu até ia fazer alguns questionamentos de algumas coisas que eu li lá, né, alguns espantalhos, mas agora respondendo diretamente ao ponto. Tá. Por que a argumentação ela precisa ser livre de coerção? Porque ela não pode ser uma atividade não harmônica, por assim dizer. Por um motivo muito simples. Você vai ter 3 problemas. Primeiro, você vai ter um problema ontológico com a tua pessoa, tá? Eu vou descrever isso mais tarde, em 3 minutos talvez não dê tempo, mas você vai ter um problema ontológico com a pessoa, que é um problema quando tu trata outra ou como um zumbi filosófico ou ignorando que ela é um fim em si mesmo, tá? O segundo ponto é que a questão da troca, né, dela precisar ser uma condição da argumentação, porque a troca, ela, por definição, é uma atividade livre de conflitos, então uma atividade onde as partes estão em acordo, tá? E o terceiro ponto, eu até anotei aqui, e é uma questão do próprio curso da argumentação, que eu queria até falar em referência a um exemplo que tu deu naquele seu artigo do Sheffield, se tratando daquelas garotas que estavam discutindo e uma puxa o cabelo da outra e a outra tenta convencer. Elas ficam fazendo proposições, elas ficam trazendo argumentos umas para as outras. E a partir disso eu queria demonstrar porque isso não é uma atividade argumentativa. Por mais que elas estejam se comunicando, o fato de uma estar agredindo a outra não condiz com o que a gente pode esperar de uma argumentação. Tanto que, pelo teu argumento, tu até comentou comigo naquele dia que basicamente tu encara a argumentação, a autopropriedade, desculpa, como uma condição ideal para a argumentação, não como uma condição pragmática. Como o tempo está curto, eu pretendo responder depois, né, porque, enfim, não vai dar tempo de eu expor meus argumentos agora. Eu só queria fazer essas considerações porque, assim, eu acho que faz parte da minha introdução, não é exatamente os argumentos ainda, é só a introdução. Pode ir lá. Bom, aí você tem 3 minutos para tréplica. É que eu acho que nem compensa ter tréplica agora, porque eu não falei nada, né? Eu só dei uma introduçãozinha do que eu penso. Bom. Você quer continuar? Eu não sei. Não, deixa o Igor falar, deixa ele falar alguma coisa. Então, você disse o seguinte, que trocas elas são livres de conflitos por definição,
Mas aí você está utilizando troca, ou seja, como um gênero que abrange diversas espécies. Então a troca, ela é livre de conflitos em todas as suas espécies, como por exemplo trocas mercadológicas ou em trocas proposicionais, ou ela é só livre, só pode ser, ou seja, só é necessariamente livre em apenas alguns tipos de trocas, como por exemplo uma troca de mercadoria. Então, a questão é, se é livre por definição, isso deve ser demonstrado. E toda demonstração de necessidade, perceba, necessidade é uma categoria modal, se dá pelo método lógico que eu anteriormente expus. Não tem como demonstrar que algo é necessariamente algo sem passar pelo método modal. Até porque quando eu digo que X é necessário para Y, automaticamente já estou utilizando de um predicado de lógica modal, que no caso é o predicado de necessidade, no caso a necessidade de uma condição para Y. Então a questão é essa, eu sei que você fez uma introdução, você não estabeleceu, não atacou nenhum ponto particular, você introduziu o teu ponto, mas eu só queria endossar isso daí. Eu queria que você, se possível, provasse, né, tanto, no caso, que todas as trocas em gênero, não só em espécie, elas são livres de conflitos e também que toda atividade argumentativa pelo método modal, né, claro, até porque estamos expressando necessidade, também é livre de conflitos. Livre de conflitos, pressupõe um reconhecimento da autonomia dos outros indivíduos. Outra coisa que você disse foi o seguinte, que teria um problema porque você não está reconhecendo o outro indivíduo como fim em si mesmo. Mas daí você já está pressupondo um outro arcabouço ético, que no caso seria um arcabouço ético do dever de reconhecer o outro como um fim em si mesmo. E independente de qual seja esse arcabouço ético, talvez, sei lá, eu acho que é imperativo categórico de Kant, não sei se você está usando exatamente esse, mas aí já seria outra ética, eu estaria usando uma ética, ou pressupondo um arcabouço ético para justificar outro arcabouço ético. Então você está pressupondo legitimidade, deveres, para concluir deveres. E isso é problemático, e você está pressupondo um dever para concluir um dever, isso é uma petição de princípio. Mas, de resto, pode explanar o teu ponto aí. Tá. Em relação à troca em específico, na verdade, a troca, eu entendo ela como uma condição, né, tá? Para uma ação. Por exemplo, quando eu falo que uma troca, ela precisa ser harmônica. Porque, por exemplo, vamos lá. Se eu tô... Agora, nós estamos trocando preposições. Se nós pararmos de tratar isso de maneira harmônica, não mais vamos conseguir fazer isso. Se eu, por exemplo, começasse agora, não sei, a ferir os meios que tu tá usando para vir conversar comigo, ou se eu começasse a te coagir de qualquer forma, eu estaria implicando que essa atividade não mais se trata de uma atividade harmônica, ela se trata de uma atividade coercitiva. Então, quando eu falo troca, eu quero dizer nesse sentido, ou seja, a troca, na verdade, nada mais é que uma condição. E quando eu digo como condição e da argumentação, é que justamente a argumentação, ela é, por definição, uma atividade harmônica, tá? E por harmônica eu quero dizer livre de conflitos, justamente porque para o curso dela ser possível, nós precisamos estar de acordo com os meios que vamos usar para poder começar a trocar as preposições. Então, nesse sentido, o que eu digo, e no caso, você até comentou interessante, né, no caso de eu ter que derivar uma norma para derivar outra norma, na verdade não, eu estou derivando, na verdade, como uma condição transcendental, ou seja, uma condição. Porque, olha só, o que eu quero dizer quando você precisa reconhecer o outro como um fim em si mesmo? Se você para de fazer isso, se você deixa de reconhecer aquela pessoa como fim em si mesmo, só tem uma outra possibilidade, tá? É uma dicotomia. Você tratar aquela pessoa como um zumbi filosófico, como alguém que... até porque a outra possibilidade é simplesmente você não reconhecer, mas vamos falar dessa primeiro, tá? E se você diz que essa pessoa não é um fim em si mesmo, ou seja, que ela não dá fins a meios, tu tá argumentando que essa pessoa não é ontologicamente dotada da qualidade da razão, que é o que permite uma pessoa procurar fins a meios, né? Isso pegando a definição do próprio Mises da ação humana, que é ação consciente, então espirrar não é uma ação humana, e, sei lá, animais não agem. Então, assim, então, negar que essa pessoa seja seja um fim em si mesmo, que ela dê fins aos meios e não que e a si próprios, né? E a si próprio seria dizer, né? Por consequência, que você não entende que essa pessoa tenha razão e você entende que, portanto, essa pessoa não age e, portanto, você não pode fazer uma troca. Eu não posso fazer uma troca com uma pedra. Eu não posso fazer uma troca com um animal, tá? Porque eu tenho que entender, se eu estou argumentando, se o curso da minha argumentação, ela, para mim, é uma troca, a outra parte tem que ser capaz de trocar comigo. Ela tem que dar algo em troca, tá? Ela tem que
compreender o que eu estou dando e ser capaz de dar alguma coisa. Um gato, um cachorro, uma pedra, ela não faz isso. Então, por isso que é importante você considerar que a pessoa que tu tá conversando, ou trocando preposições, ou fazendo trocas, esteja em uma classificação ontológica que, no mínimo, ela tenha a condição racional. No caso, é até engraçado porque isso não se prende apenas a humanos. Né? Tanto que, por exemplo, uma pessoa, né, e eu acho que tu vai saber essa diferença, que uma pessoa que não é necessariamente humana, a gente usa como fala, é mais por uma conveniência, mas qualquer pessoa, sei lá, um anjo, um demônio, como diz o Cogos, ela teria capacidade argumentativa. Tá, vai lá, o Vago. Pode. Bom, cara, eu tô achando 3 minutos pouco. Eu não, depois, se quiser mudar pra 5, eu agradeço. Se vocês quiserem que eu aumente pra 5, tudo bem. Vocês querem? Por mim, tanto faz. Tá, então você tem 5 minutos pra... Não, deixa eu responder, porque senão fica injusto. Ok. Oi? Tá, então, o Igor te responder em 5 minutos. Ah, tá. Foi mal. Ok, sobre a questão dos fins em si mesmos. Quando eu tava dizendo que você pressupõe que é um fim em si mesmo, eu não tava querendo dizer que você pressupõe que a outra pessoa é uma pessoa capaz de estabelecer proposições. Claro, isso é uma das condições formais para a argumentação. Como eu disse, é impossível que haja modalmente, né, uma argumentação onde não haja interlocução, ou seja, onde não haja uma comunicação entre os dois entes. Isso, de fato, é uma condição. Só que perceba que isso é provado pelo próprio Apple de maneira modal, ou seja, é impossível que haja argumentação sem isso. Ele demonstra, porque a própria argumentação, ou seja, perdão, me embananei aqui. Ele prova dessa forma. Como é impossível que haja argumentação sem interlocução, porque a argumentação é sempre interpessoal, no caso, é necessário que haja uma interlocução, obviamente. Então, a questão é a seguinte, sobre a questão do fim em si mesmo. Tipo, quando eu tava me referindo ao fim em si mesmo, eu não tava me referindo a esse sentido de você pressupor que a pessoa tem razão, que a pessoa é dotada de intelecto, mas sim de a pessoa ter um valor por ser uma pessoa, assim como o Kant, ele diz, né, a pessoa é um fim em si mesmo para ela ter um valor, porque a vida ela teria um valor por si mesma. Eu tava tomando nesse sentido. Mas sobre o que você estava falando lá das trocas e tal, então, isso tá meio difuso porque não dá para entender bem o que você tá querendo significar por troca. Se por troca você tá querendo significar, tipo, dois entes transmitindo uma coisa ao outro de maneira racional, entende? Ok, mas isso não implica não agressão. Por exemplo, o que é uma conversa? Uma conversa, isso é explicado lá desde o século V, por exemplo, no De Magistro, né, de Santo Agostinho. Ele explica o seguinte: uma conversa, uma comunicação, uma conversa de qualquer tipo, seja uma argumentação ou não, ela consiste numa passagem de conhecimento a outra pessoa, entre aqueles que estão, no caso, o falante e o ouvinte. Porque quando eu estou enunciando algo, quando eu estou elaborando uma asserção, no caso, eu estou dando conhecimento àquela pessoa daquilo que eu tenho em mente. Entende? Mas nesse sentido não interrompe, né? Não pressupõe necessariamente uma não agressão. Porque veja bem, tipo, uma pessoa que está sendo agredida não impede que ela entenda aquilo que está sendo enunciado. Entende? Por exemplo, sei lá, se eu estiver, sei lá, arranhando ela contra a vontade dela, não impede que ela não esteja entendendo aquilo que eu estou enunciando, as proposições que eu estou elaborando. Então, nesse caso, nesse tipo de troca, no caso uma troca proposicional entre dois entes, entre dois interlocutores, não pressupõe necessariamente, para que haja uma troca de informações, um reconhecimento, no caso, da autonomia dos outros sobre seus corpos, entende? Isso pode se dar sem isso. E você diz lá que troca, por definição, é livre de conflitos. Eu gostaria de entender isso daí. E, tipo, o que você está referindo por troca, porque isso está bem difuso. E pelo conceito que eu estou entendendo por troca, não necessariamente pressupõe uma autonomia dos indivíduos sobre seus corpos. Então, eu posso responder já ou você quer falar alguma coisa? Pode responder. Então, tá bom. Então, eu tô tomando como troca, né, que basicamente é uma interação completamente livre de conflitos, tá? Entre as partes, claramente. E, portanto, elas precisam ter o consentimento dos indivíduos, tá? Tu até começou uma parada interessante, né, que tu comentou da situação de que é uma conversa, né? É interessante notar que existe uma diferença entre uma conversa, tá, e um bate-boca, porque, olha só, se eu começasse a gritar aqui com você, se eu começasse a agir de maneira agressiva, se eu começasse a parar de me comportar racionalmente, eu estaria
impedindo literalmente o fluxo da conversa, eu estaria literalmente impedindo, tá, que a vocação dela, que seja chegar à verdade, ou ganhar, não importa, mas que seja chegar na verdade, ela se fundamente, porque justamente a minha fala, ela não vai chegar à verdade, ou seja, gritos e berros não vão chegar à verdade, e outra coisa, se eu impedir você de falar, de certa forma, eu vou estar impedindo você de colocar seus pontos e chegar à verdade. Então, essa é a minha definição de troca. Eu estou usando assim, como uma interação livre, uma interação onde não há conflitos, tá? Agora, aí que tá, né? Quando a gente fala dos conflitos, tá? E porque eu me baseio a propriedade privada nessa questão, é porque o único meio de você evitar esses conflitos, tá? É justamente, a princípio, tá? Pela propriedade privada. Porque eu não vou, se for necessário, eu derivo ela para você, mas basicamente você resolve todos os conflitos com propriedade privada, tá? Até porque até interessante que a ética argumentativa ela serve não para demonstrar isso, porque isso o Hofbauer já fez. Ela serve para validar. O Hofbauer ele usava o PNA para justificar a propriedade privada. Ele dizia, né, princípio da não agressão, e o Hofbauer veio e demonstrou de outra maneira. Agora, vou demonstrar que a mesma vem como uma condição a priori da argumentação. Agora, essa é a minha definição de troca. Em relação à questão do fim em si mesmo, eu concordo com você sobre a questão de você ter que reconhecer, tipo, que aquela pessoa tem razão, isso é óbvio, né? Tanto que eu até entendo que tu tenha dito isso. Só que o problema é que essa norma, né, como tu disse, de reconhecer essa pessoa de valor, como uma pessoa de valor, né, reconhecer que essa pessoa, ela tenha algum valor, como tu mesmo disse, eu meio que não consigo universalizar uma negação disso. Eu não consigo dizer que essa pessoa não tem o valor, porque eu não posso fazer essa ação não universalizada, porque aí eu estou dizendo que eu também não tenho, porque somos da mesma classe ontológica, nós dois, e se isso estiver correto, eu meio que estou dizendo, minha própria declaração tem valor também, ou eu não tenho valor, então essa declaração é inválida, ou eu não tenho valor e eu não sou capaz de chegar a esse juízo. Então, sim, você precisa considerar aquela pessoa com valor, mas mais do que isso, não fazer isso, você não é universalizável, essa negação não é universalizável. Até porque é aquela coisa, até o problema da autoconsciência, você não consegue demonstrar que você é autoconsciente e as outras pessoas não, tá? E aí que tá, quando se trata da argumentação, né, que é de onde eu vou validar a propriedade privada, e a gente entende, tá, que ações precisam ser justificadas eticamente para ser válida. Eu tenho que poder, tá, justificar a minha ação para que ela possa ser válida, para que ela seja entendida como válida. Se eu não consigo justificar, né, essa minha declaração, tá, tipo, eu sou uma pessoa consciente, ou eu tenho valor e a outra não, ou eu tenho valor e a outra não, se eu não consigo justificar, ela é inválida. E como eu não consigo fazer isso, então eu já tenho que pressupor que aquela pessoa tem algum valor que seja, tá? Julgo pessoal, não importa. O que importa eu tenho que presumir. Se eu pretendo trocar com ela, eu preciso fazer essa presunção, senão eu caio em contradição. Em relação a... Eu acho que esqueci de comentar mais alguma coisa sobre essa troca. Para mim, fundamentar um pouco melhor o que eu estava dizendo com troca. Bom, como eu disse, você ter uma interação livre de harmonias, tá? Livre de problemas. Uma interação harmônica. Agora, como a gente vai chegar a isso? É aí que entra a ética, tá? A ética, como estudo em si, ela surge, inclusive, como a gente entender o mínimo que é necessário e universal para todos poderem conviver. E aí que tá, a gente vai entender os problemas, como o próprio Hopper já fez, como derivados do problema da escassez, a gente resolve o problema da escassez descobrindo, deixando que uma pessoa tenha um controle exclusivo sobre meios para que ela possa atingir o fim. Seja esse fim a argumentação, seja esse fim o comércio, seja esse fim qualquer outra coisa. Eu queria até situar já estou terminando, Fábio. Eu só queria até situar, por exemplo, que é uma crítica que os próprios ANCAPs fazem a outros ANCAPs, que é a questão do mercado, né? Se não me engano, a partir do Friedman, ele vai dizer que a ética surge do mercado, só que o mercado precisa da ética para sequer existir. Então, os ANCAPs que não seguem essa linha do Friedman vão dizer, como é que tu está dizendo que o mercado, ele cria a ética se ele já precisa da ética para existir? A ética já está inclusa lá, porque ela, por definição, precisa ser uma atividade harmônica. Terminei, vai. Aí você tem, eu tô tentando avisar, assim, no tempo, faltando 20 segundos para vocês já poderem se adiantar. Você tem 5 minutos para
Começando aqui pela última coisa que ele disse, não necessariamente o mercado ele pressupõe um arcabouço ético, porque o mercado, na própria definição do Ludwig von Mises, no Human Action, é basicamente um conjunto de ações dentro de um arcabouço interpessoal social. No caso, não necessita ser uma relação de troca ou qualquer coisa do tipo, mas apenas uma ação que se dá dentro do âmbito social. Entende? Então isso não pressupõe necessariamente qualquer tipo de arcabouço ético, até porque a ação por si mesma ela é desprovida de qualquer tipo de juízo de valor. A ação ela não é nem válida por si mesma. Isso é posterior, né? Isso daí já seria uma análise do conteúdo da ação, que é o estudo da ética. Agora, começando lá do que você estava dizendo sobre as trocas serem condições necessárias, no caso a troca como definição, algo livre de conflitos, então é o que eu estava falando desde o início. Se as trocas elas são livres de conflitos, elas devem ser demonstradas como livres de conflitos. Porque, novamente, se uma coisa, se A é condição para B, A deve ser demonstrado. Caso contrário, eu posso definir qualquer coisa arbitrariamente, seria uma condição arbitrária, não uma condição necessária. Exemplo, eu digo, por exemplo, que a condição para ser ANCAP é a condição de ser burro, entende? E eu não provo isso. Isso é uma condição arbitrária, não é uma condição necessária. Porque não é uma condição que surge de implicação estrita, né? Do conectivo de implicação estrita. Então eu gostaria de entender novamente o que eu estou pontuando desde o início. O porquê Quer saber por que a troca não pode ser coercitiva ou isso, ser... isso. O porquê das trocas elas pressupõem, no caso, uma autonomia dos corpos, como como eu disse, né, desde o início. Sobre as conversas, né, que você disse, a diferença de uma conversa e conversa de um bate-boca, eu meio que deixei implícito, mas eu não estava me referindo apenas à argumentação, eu estava me referindo ao gênero conversa, que é qualquer tipo de emissão de conhecimento dentro de um âmbito de interpessoalidade. Por exemplo, um discurso, ele é um tipo de conversa, porque no caso eu estou emitindo conhecimento àqueles que estão ouvindo, mesmo que esses não sejam interlocutores, eles não participam ativamente da conversa, mas apenas passivamente, eles apenas ouvem. No caso das conversas, no gênero conversa, existem espécies. Uma dessas espécies, ou seja, dessas especificações, é a argumentação, que seria uma interlocução entre dois ou mais indivíduos, no caso, que pressupõe determinadas condições, etc. Mas como eu disse, por que eu tô aqui nesse ponto? Basicamente pelo seguinte: no caso, sendo a argumentação como o próprio Hoppe define, né, uma argumentação ela tem telos de convencimento do interlocutor. Quando eu estou argumentando com você, eu quero te convencer do meu ponto. Isso não implica necessariamente na não agressão, porque uma pessoa ela pode ser convencida enquanto ela está sob agressão. É o exemplo que eu dei. Digamos, uma pessoa ela está amarrada e eu estou arranhando ela com qualquer coisa, com uma agulha, por exemplo, e enquanto isso eu estou elaborando asserções. Eu elaborei asserções e você pode entendê-las e você pode rebatê-las desde que você tenha os meios para isso, por exemplo, a boca, etc. Se você não esteja te agredindo de tal forma que você não consiga se comunicar, no caso, uma agressão leve, desde que seja contra sua vontade, que é o mínimo para que se constitua uma agressão. Agora, ali sobre a justificação da validade da ação, eu já disse. O meu ponto é basicamente esse, justamente de onde você tira essa condição para as trocas, que eu não entendi, porque as condições elas precisam vir de uma implicação estrita, caso contrário não é uma condição necessária, é uma condição contingente, uma condição arbitrária, qualquer condição que você der vai ser uma condição, mas não uma condição necessária, entendeu? Vai, eu posso responder? Pode responder já, mano, 5 minutos. Tá, vamos lá. Vamos ficar então na questão da troca, né? Porque é a condição que ela seja uma interação livre. Então vamos começar então para os meios da troca ser possível, tá? Porque, vamos lá, eu creio que tu não vai discordar do axioma da ação, então creio que você não discorda que a gente precise usar meios escassos para chegar a fins, tá? E vamos lá, eu também não acho que você também discorde da questão do imperativo categórico do Kant, né? Que eu preciso ser capaz de universalizar, enfim, qualquer norma, etc. Então partindo dessas duas coisas, eu digo o seguinte: para uma troca ser possível, tá? E justamente devido à questão do axioma da ação, as partes que vão realizar essa troca precisam ter, inclusive, elas vão ter que agir sobre meios escassos, tá? Isso aí, de fato, é um descritivo imutável. A gente vive sobre essa lei, tá? Essa lei física. A gente não tem como negar isso daí. Beleza, maravilha. Então, elas vão ter que partir pelos meios escassos.
Se elas vão ter que partir pelos meios escassos, obviamente, isso significa que um recurso, tá, por condição física, ele não vai poder ser realocado mais de uma vez, quer dizer, de maneira simultânea, ou seja, se eu tenho uma maçã, só eu posso ter essa maçã. Se outra pessoa quiser uma maçã, ou ela toma de mim, ou ela pega de outra pessoa, tá? Só que, o que acontece? Vamos entender pelo menos a troca, a princípio, como uma interação entre duas pessoas, ainda sem a questão da livre conflitos, tá? Se a gente está fazendo uma troca, pressupõe que eu tenha algo, e ela tenha algo, seja conhecimento, seja maçã, seja qualquer coisa, e nós vamos interagir, tá? Para que essa ação seja possível, eu vou precisar ter este recurso escasso como meu. Porque senão eu não tenho como dar a ele. Se esse recurso não é meu, eu não tenho como trocar. Se eu não tenho a maçã, se eu não posso ter a maçã, ou se o direito de ter a maçã não existe, tá? Eu não tenho como trocar com ela, porque a princípio não seria uma troca. Se ele vir pegar da minha mão por qualquer motivo, sem essa norma, tipo, olha, ele pegou a maçã da minha mão. Isso não significa nada. Só que a gente está falando de uma troca, ou seja, eu preciso estar, primeiro, disposto a trocar com ele, tá? Porque, do contrário, não seria troca, seria roubo. Se ele fosse pegar de mim, tá, e tomasse, ele estaria tomando, ele não seria uma troca. Eu até me sinto mal por usar o termo roubo, porque aí eu já dou partindo de uma ética, vamos só pegar, ele estaria tomando, não seria uma troca. Tomar, ele tá pegando de mim, tá? Se eu não posso ter, tá? Se eu não posso ter essa maçã, então eu não vou ter como trocar. Se eu não tenho direito exclusivo, e inclusive o direito exclusivo de decidir se eu vou ou não trocar com ele, então também não é uma troca. Quer dizer que eu não posso decidir se vou ou se não vou. Não é possível fazer uma troca nesse caso, tá? Então a gente entende que pelo menos os meios escassos a qual nós vamos trocar, tá? Ou usar para troca de qualquer forma, eles estão, tá? Como reconhecimento, como eu vou dizer assim, como até então como propriedade, tá? Mas pelo menos ainda não no sentido, mas como propriedade daquela pessoa, tá? Beleza, feito isso, vamos lá, porque precisa ser livre de harmonia. Como eu falei, as pessoas vão agir a partir de meios escassos. Então, tanto que se ele tiver alguma coisa para trocar comigo, ele vai usar um meio escasso para chegar a isso, seja o próprio corpo, sei lá, me tentando trocar uma ideia para mim dar essa maçã para ele, ou me oferecendo uma coisa que eu tenha vontade e queira trocar, etc. Tá, mas o ponto é que nós vamos dispor do nosso poder sobre um objeto, sobre o item, e dá para enfim, beleza. Então a gente sabe que pelo menos as pessoas para trocar, essas duas partes precisam ter o reconhecimento que ambas, tá, elas possuem pelo menos uma protopropriedade, não queria chamar assim, mas uma protopropriedade, tá? Porque eu não quero derivar a propriedade ainda. Maravilha. Porque essa ação em si, para a troca existir, a ação precisa ser livre de coerção. Porque qualquer atividade coercitiva que a pessoa que esteja afim dessa maçã, ela queira, tá? O motivo qual seja, que for, se a mesma não deixar com que eu tome a decisão de dar aquela maçã a ele, que eu tome essa decisão de passar o poder para ele, já deixa de ser troca. Ele está, então, me impondo, tá, ele está me impondo uma condição. Ele está dizendo assim, eu vou pegar isso daí e acabou. Não é mais uma troca. Então, e aí que tá, você até apontou uma coisa interessante, né, o fato de eu, por exemplo, poder, sei lá, arranhar alguém ou amarrar, que seja, e continuar trocando, no caso, preposições, mas, vamos lá. O ponto aqui é, a chave nesse sentido, puta que pariu, o tempo é uma foda. A chave nesse sentido é que essa ação dele, me amarrar, me cortar, etc e tal, ele tá dizendo, tá, que eu não tenho a plenitude, tá, de poder agir da maneira que eu quiser. Ele tá dizendo que o meu corpo, inclusive, que eu preciso dele para fazer uma troca, eu preciso de, pelo menos, ter como interagir com o meio físico, que ele é uma necessidade, como eu falei, eu vou agir de recursos escassos com recursos escassos. Ele tá me dizendo que eu não tenho a autonomia de decidir, tá, o quão eu vou plenamente usar os recursos para fazer a troca. Ele está dizendo assim, você não tem o controle sobre o próprio corpo, você só tem sobre o que eu acho que você tem, e, portanto, o sentido de troca perde completa noção. Não faz mais sentido a gente falar de troca. Tá? Arranhar, eu vou só pedir uma extensão de tempo aqui, só para poder terminar. Por exemplo, arranhar alguém, é que a minha garganta tá um pouco ruim, Godai. Arranhar alguém, sei lá, cortar o braço, não sei, qualquer coisa desse tipo. Você fazer isso, tá? Você está dizendo, você não tem autonomia pelo seu corpo, você não tem autonomia pelo meio que tu vai usar para chegar aos fins, tá? E nem sobre o fim que você já está querendo dar nem pelo meio que você já vai querer dar um fim, que é a maçã que eu quero trocar com você. Ou seja, eu basicamente estou dizendo, eu não reconheço que você possa fazer uma troca comigo.
Eu reconheço que eu posso decidir o quão você é livre para usar o teu corpo, a tua propriedade. Como é que eu faço uma troca assim? Não posso. A troca vai pressupor que eu precise ter autonomia sobre as minhas coisas. Porque senão, não é uma troca. Eu não estou tendo o poder de decidir se eu vou dar ou não. Eu preciso desse poder para ser uma troca. Senão é uma imposição, senão ele está tomando de mim, senão não há a relação, não há conexão. E a mesma coisa, eu só queria terminar, eu já estou encerrando. Que nem aquela coisa do convencimento, você conseguir trocar informação com uma pessoa, desde que os meios que ela usa para se comunicar estejam livres, por assim dizer. Só que isso é uma condição física. A norma aqui é que você deixa aquela pessoa ser livre, tá, para usar o poder que ela tiver, ou seja qual que ele for, porque isso só diz respeito a quem está argumentando, para chegar a esses fins. Eu vou só dar um exemplo rápido. Quando eu falo, eu gesticulo muito. Então, você, por exemplo, prender minha mão, talvez me incapacite de falar, porque talvez essa seja uma condição minha, tá? Seja uma condição minha para mim conseguir, sei lá, exprimir, uma condição psicológica para mim poder exprimir o que eu estou dizendo. Então, assim, você precisa desse reconhecimento para que a pessoa tenha poder sobre os meios que ela vai usar para chegar. Por isso que não pode ser uma atividade conflituosa. Se ele é conflituosa, eu já estou dizendo que essa pessoa não tem esse poder. Que eu posso dizer o quão ela vai usar ou não. Desculpa falar muito rápido e tentar estender o tempo, mas enfim, eu não sou muito objetivo com essas coisas. Vai lá. Então, eu vou te dar se você precisar de 2 minutos a mais, ou Slack, eu te dou 2 minutinhos pra... tentar ser o mais conciso e objetivo possível. Começando ali do último, que você está falando sobre reconhecimento da autonomia. Então a questão é a seguinte, você pode reconhecer, na verdade, quando você pode reconhecer a autonomia, e mesmo assim você pode, no caso, agredir, sem que incorra em contradição. Porque reconhecer a autonomia não implica necessariamente reconhecer o direito de autonomia. É evidente que os indivíduos eles têm autonomia sobre suas próprias ações. Caso contrário, eles não seriam indivíduos. Porém, a questão é, se eu reconhecer isso enquanto um fato, enquanto ele tem, porém não reconhecer enquanto norma. Nesse caso, eu poderia, no caso de agredi-lo, pois eu não estaria violando nenhuma norma e ainda assim reconheceria que ele tem autonomia sobre o seu corpo. Porém, não reconheceria que ele tem o dever, ou melhor, o direito de autonomia sobre o seu corpo. Não é uma contradição necessária, eu não entendi o que você quis dizer direito com isso daí, não. Agora, sobre ali as trocas, e isso pressupor... Então, isso pressupõe uma autonomia gradativa, ou seja, em grau, não uma autonomia geral. Porque perceba, mesmo que, no caso do exemplo da pessoa amarrada, essa pessoa esteja amarrada ou esteja machucando ela contra a vontade dela, ou seja, uma agressão, ela ainda assim pode realizar trocas, inclusive materiais. Porque a troca, no caso que você está sentindo, se daria por voluntariedade. Por exemplo, digamos que enquanto eu machuco, eu vou lá e tiro uma coisa do bolso dela, e em troca eu tiro o celular do bolso dela, pego o meu celular no meu bolso e coloco no bolso dela. E ela quisesse que isso acontecesse, ela quisesse essa troca. Nesse caso, haveria uma troca legítima dentro do seu caso, porque haveria uma voluntariedade na troca em si, e simultaneamente haveria um problema. Porque no caso haveria agressão, isso é o uso de força contra a vontade daquela pessoa, uma violação do corpo dessa pessoa. Então a troca ela não pressupõe conceitual ou normativamente o conceito de propriedade, porque a troca basicamente ela se resume à passagem do controle de algo, algo que está sob o controle de indivíduo A para o controle de indivíduo B, e B passa algo que está sob o controle dele para o indivíduo A. E isso não pressupõe necessariamente propriedade. Isso pressupõe, no máximo, uma posse fenomênica, ou seja, uma posse empírica. Porque, digamos que eu não tenho propriedade sobre uma maçã, mas eu tenho essa maçã comigo. E ele não tem a propriedade sobre a laranja, porém, a maçã está com ele no momento. Ele tem posse sobre ela. No caso, eu posso dar a maçã para ele, e ele me dá a laranja. E isso de acordo com a vontade dos dois, né? Porque ambos escolheram trocar. Nesse caso, não houve agressão. Então, nesse caso, a troca ela não pressupõe necessariamente um direito ou uma propriedade ou qualquer coisa do tipo. Ela pressupõe, no máximo, um controle. No caso, já respondi isso daí, que precisa de, no máximo, uma concordância gradativa. Ou seja, uma pessoa ela precisa concordar apenas em parte para que haja uma troca. Como no caso da pessoa que está sendo agredida, mesmo assim, concorda, né, em trocar o celular. E que a troca não implica constitucionalmente propriedade, mas sim posse, né? Que é a troca de dois objetos que estão sob posse de dois indivíduos distintos.
Agora, sobre reconhecer o autonomia e o não direito à autonomia, eu já discorri também, mas só pontuando, só porque eu acho que ficou meio esquecido, porque eu discorri muito pouco sobre ele, que quando que você pode reconhecer a autonomia enquanto um fato, enquanto aquele indivíduo ele arbitra, né, ele delimita suas próprias ações, porém não reconhecer o direito dele enquanto autonomia. Nesse caso você não estaria sendo contraditório, porque nesse caso você não estaria reconhecendo nenhuma normatividade e também não estaria quebrando nenhum fato, até porque fatos são inquebráveis, é impossível que você desobedeça a um fato. Então é basicamente as minhas objeções sobre o ponto. No caso, a concordância gradativa, que são as trocas, que a troca não implica conceitualmente propriedade, nem conceitualmente nem normativamente, e que a reconhecer a autonomia não implica em conhecer o direito à autonomia. Tá, vamos lá, sobre a questão, começando desse ponto já da questão da autonomia, tá? O problema é que é aquela coisa, tudo bem, você pode reconhecer uma pessoa como fato, né, como fato, essa pessoa é uma pessoa, essa pessoa é dotada de razão, de conhecimento, etc e tal, e não dizer assim, eu não acho que ela tenha direito, só que, aí que tá, você consegue universalizar isso no sentido, porque assim, veja bem, quando você tá falando pra mim assim, eu não preciso reconhecer como norma, tá, eu posso reconhecer como fato, mas não como norma, quer dizer que, eu tô dizendo que essa pessoa é autônoma, tá, só que eu não acho que eu deva tratá-la como autônoma, eu não acho que ela tem o direito de ser tratada como autônoma, tá, ou como qualquer direito. Só que o problema é, para mim fazer essa afirmação, para mim argumentar isso, para mim fazer essa argumentação, eu já estou partindo do pressuposto que eu tenho, tá? Eu preciso que ele reconheça essa norma, porque enquanto eu estou fazendo esse curso argumentativo, enquanto eu estou falando, ele não tem, enfim, ele não tem, sei lá, autonomia, etc e tal, e como norma, tá? Eu estou pressupondo que ele está reconhecendo como norma a minha própria autonomia, porque se ele não tivesse, ele simplesmente poderia me agredir, me tratar como se fosse um objeto, tá? Ele poderia me tratar como uma pedra, ele poderia me tratar como um animal, etc e tal, e o curso da argumentação já não faz mais sentido. É engraçado que, nesse caso, tá, quando a norma aqui de reconhecer é, no mínimo, entender que aquela pessoa, se ela não for autônoma, é que eu não tenho o porquê me relacionar com ela, tá? E eu não tenho como argumentar isso porque eu sou uma classe ontológica diferente daquela. Eu não posso argumentar que eu sou uma classe ontológica dotada de razão e ela não. Eu não tenho como demonstrar isso. Então, no caso, eu preciso que ele me considere pelo menos como uma da classe ontológica da mesma. Eu preciso que, como norma, ele entenda que eu estou, assim como ele, autônomo e nós reconhecemos mutuamente isso, porque senão não tem sentido nenhum de nós interagir. Nenhum de nós dois interagir, senão aquela interação nem é uma interação, tá? Não tem como eu interagir com alguém que eu não normativamente considero como um igual a mim, ou pelo menos com alguém da mesma classe ontológica, porque do contrário, eu estaria dizendo assim, eu posso te tratar como um cachorro, eu posso te tratar como um animal, e aí o convívio não faz mais nenhum sentido, tá? Então eu preciso dessa consideração. Sobre o ponto da troca, quando você comentou, né, que você precisa de certo grau, precisa de certo grau, que no caso seria a posse, etc e tal. O problema aqui quando a gente fala novamente da troca, e inclusive pressupondo esse reconhecimento, tá, é que a mesma, ela só existe enquanto a vontade de um e do outro é respeitada. Porque, olha só, você está trocando é como tratar a argumentação com uma mera troca de informações, sabe? É como tratar a argumentação como A mais B mais C, é como tratar a troca como o passar físico de um objeto para outro. Não é assim. Inclusive, eu vou até aproveitar para responder aquela questão do mercado, tá? Aqui, do mercado não pressupõe uma ética. Tá? No caso, a gente tem que entender o seguinte, que se eu tratasse o mercado e dissesse que faz parte do mercado, por exemplo, brigas e tal, e loucura desse tipo, eu já não estaria mais falando de uma relação mercadológica. Inclusive, se, por exemplo, se eu estivesse falando de uma guerra, eu poderia descrever da mesma forma. Eu poderia falar assim, ó, a guerra nada mais é o combate, sei lá, é só a consequência, reduzindo o argumento do Mises, é isso, é só uma consequência de pessoas agindo livremente, quer dizer, pessoas agindo livremente não seria, né, porque de certa forma você não escolhe, de certa forma você não pode escolher ser agredido se uma pessoa não pede que você concorde com essa agressão antes, mas enfim, quer dizer então que isso só seriam pessoas se matando, se batendo, é só uma consequência natural das ações humanas e logo isso é mercado, não é. O mercado, ele pressupõe que as ações sejam legítimas e harmônicas, justamente porque ela não é uma atividade conflituosa por definição. O mercado, ela não é uma atividade onde
onde se trata de conflitos, tá? O mercado ele precisa ser justamente uma atividade harmônica, porque do contrário seria outra coisa. Do contrário seria, sei lá, como eu falei, briga, guerra, destruição, etc. E o mercado não é isso, tá? Até porque o mercado são as ações. Se você está dizendo que, e é por isso que o mercado precisa da propriedade privada, se você está dizendo que eu levo fins, se eu dou fins a meios, tá? Você está me dizendo, então, que eu, para chegar a um fim, preciso interagir com recursos escassos e preciso ter controle exclusivo sobre esses recursos escassos, tá? Eu sei que você vai falar da questão da troca, mas eu tô falando especificamente dessa questão de propriedade, tá? O fato é que eu preciso disso para interagir. Se eu não tivesse, a outra pessoa não reconhecer isso como norma, ela vai poder vir, impedir que eu use esses meios para chegar aos meus fins, e basicamente essa interação é válida, não tem problema nenhum. No caso, então, quando eu digo que o mercado ele é uma atividade ética, etc e tal, é porque ele precisa porque, veja bem, eu preciso que todas as partes estejam reconhecendo, tá, reconhecendo o direito de propriedade de cada um, precisa ser uma atividade ética, justamente porque o mercado já está entendendo que as pessoas estão atingindo meios, atingindo fins através de meios, tá? Se eu nego a propriedade privada, se eu nego a ética, se eu nego isso daí, eu estou dizendo o seguinte, que as pessoas não vão ter como atingir os seus fins usando meios, porque cada um pode vir e pegar os meios das pessoas e fazer o que quiserem com elas, tá? Por isso que essa interação é necessária. Agora, eu queria falar, ela precisa ser harmônica nesse sentido, que eu digo, não em relação da posse, etc e tal, porque você não consegue universalizar a situação da troca. Você está tratando ela como se fosse uma mera questão física. Você está dizendo assim, uma troca é dar uma maçã para uma pessoa e, sei lá, é só uma interação física. E não é o que eu estou dizendo. É um reconhecimento que as partes podem decidir o que vão ou não fazer. E aí que tá, eu só queria dizer uma coisa antes do tempo acabar. O corpo, tá, você tem que ter a noção, veja bem, o corpo nós usamos como recurso escasso para interagir com meios para dar esses fins. Se eu não tenho a autonomia sobre o meu corpo, tá? Se você pode me amarrar, se você pode me coagir de certa forma, eu não tenho como, por exemplo, dizer para você, olha só, eu não estou, digamos assim, você já está me impondo, a princípio, uma ação, tá ligado? Eu não concordei com isso. Você me amarrando, me impõe, entre aspas, uma troca, com a qual eu não concordei, porque se o meu corpo já é um recurso, assim como a maçã, você já está me coagindo, ou seja, já deixou de ser troca. Você está me dizendo o seguinte, eu não preciso que você concorde em estar amarrado, eu te amarro, e é isso aí, a troca que vem depois, que se foda. É como eu falar para você o seguinte, é como um ladrão apontar para a arma para sua cabeça e dizer, me dá o seu celular como eu te mato, e você chamar isso de troca. Não é. Eu não tenho, digamos assim, eu não estou livre para tomar minha interação e negar interagir com essa pessoa. Eu não posso simplesmente dizer, não vou interagir com você, porque senão ele vai me matar. Bom, pronto, terminei. Você acabou aí? Acabei. Bom, então você tem 5 minutos, mas se você precisar, eu faço um acréscimo de mais 2. Tudo bem, eu pretendo ser conciso e objetivo novamente. Então, sobre a última coisa que você estava falando, sobre, no caso, se um ladrão ele te ameaçasse a trocar, não seria de fato uma troca, porque não haveria uma concordância das partes, mas não foi esse o exemplo que eu utilizei. Eu disse que é necessário que haja, no caso, uma concordância entre as partes, porém gradativa, não uma concordância geral, mas apenas uma concordância sobre um determinado aspecto. Porque, veja bem, no exemplo que eu dei de uma pessoa amarrada, no qual eu vou lá, pego o celular dela e coloco o meu celular lá, e isso é da vontade dela, ou seja, ela queria realizar essa troca porque ela concorda, nesse caso é de fato uma troca. E veja bem, ela está amarrada contra a vontade dela, porém a troca foi feita com a vontade dela, entende? Nesse caso, a troca ela não pressupõe, como você estava dizendo, em gênero, ela não pressupõe necessariamente que se reconheça completamente toda a concordância, mas apenas uma concordância parcial, uma concordância em grau, gradativa, como eu disse. Agora, sobre a necessidade de universalização, eu não estou tentando universalizar uma norma, uma ação, nenhuma máxima. Na verdade, eu estou estou contestando as premissas da ética argumentativa. Então, eu não estou tentando universalização ou qualquer coisa do tipo. Na verdade, eu não estou me importando muito com isso, até porque o âmbito que eu estou lidando não as proposições, eu não estou propondo as seções éticas, mas as seções lógicas. Eu estou fazendo uma análise lógica da estrutura da ética argumentativa. Então, eu não preciso universalizar nada. A minha questão não é essa. Eu estou fazendo uma análise meramente conceitual
uma análise puramente lógica e modal. Agora, já foi sobre a de relações, que as relações pressupõem reconhecimento mútuo. Como eu disse, através do exemplo, né, de uma relação... Perdão, tem gente batendo aqui. Vai lá. Ok, voltei. Sobre as relações, né, que supostamente possuiriam reconhecimento mútuo, como eu disse, não necessariamente em generalidade, mas apenas em especificidade, ou seja, gradativo, em grau. Isso pode ser constatado pelo próprio exemplo que eu dei, né, onde há uma relação que é parcialmente voluntária, entende? Uma relação onde apenas a troca ela é feita voluntariamente, porém sob condições de agressão. No caso, a pessoa não concorda em estar amarrada, em estar sendo machucada, porém ela concorda em ter os objetos trocados, inclusive ela quer isso. Não sob ameaça, mas porque ela quer, digamos que ela queira em princípio. Agora, ali sobre outra coisa, sobre a impossibilidade de atrapalhar ações, que você está aí caindo num problema, que não tem como você universalizar isso. Novamente, eu estou fazendo eu estou fazendo um estudo analítico da ética argumentativa. Eu não estou propondo nenhuma máxima, não estou propondo nenhuma ética, nenhum arcabouço jurídico ou moral, qualquer coisa do tipo. O que eu estou fazendo é uma análise das proposições da ética argumentativa hoppiana. Então, tecnicamente, eu não preciso universalizar nada. Na verdade, eu estou justamente analisando a questão da universalidade das condições transcendentais para a argumentação, tá? Como, no caso, o reconhecimento do direito de autonomia sobre os próprios corpos. Novamente, ali falando sobre o reconhecimento de autonomia. Eu posso reconhecer autonomia, porém, se eu agredir uma pessoa reconhecendo que ela tem autonomia sobre o seu corpo, eu não estaria caindo em contradição. Porque mesmo que eu reconheça que ela tem autonomia, ou seja, ela arbitra sobre o seu corpo, isso é meramente um fato. Eu não estou no campo normativo. Eu posso, sei lá, ver que ela tem autonomia, porém não achar que são direitos. Tipo, ela tem autonomia, mas não tem direito de autonomia, então eu posso agredi-la sem nenhum problema. Inclusive não é contraditório. Agora, sobre o mercado, eu acho que isso tá meio que deixando a discussão difusa e tá indo para outros âmbitos. Eu vou deixar isso de lado. Tá. Então. Beleza. Não, eu acho que. Não sei se tu já me terminou, desculpa interromper. Não, só pontuando. Então, basicamente, os 10 meus pontos. Aqui, né? Essa quadrúplica foi em relações que as relações não pressupõem necessariamente um reconhecimento mútuo geral, mas um reconhecimento mútuo gradativo, sobre a necessidade de universalização, no caso que eu não estou propondo máxima ou ação ou arcabouço ético algum, estou fazendo uma análise, e sobre a vontade gradativa, no caso da troca lá dos celulares, que é o exemplo que eu dei, né? Que é possível que haja uma troca onde está acontecendo uma agressão e a troca é válida, porque as partes elas concordam, mostrando que, na verdade, a não agressão não é uma condição para a troca em si. E outra coisa, lembrei de outra coisa. Quando eu disse em troca, eu não estou resumindo a troca material, não. Eu apenas utilizei uma espécie de troca, que é no caso uma troca de bens materiais, para exemplificar que troca, enquanto conceito geral, que abrange todas as espécies de trocas, inclusive as trocas materiais, trocas proposicionais, não pressupõe necessariamente um reconhecimento do direito de autonomia sobre os corpos. Tá. O último ponto foi sobre a impossibilidade de atrapalhar ações, que eu não posso universalizar isso novamente. Eu não estou me propondo a universalizar nenhum arcabouço ético, mas apenas fazer uma análise. Ok, se você não está disposto a universalizar, então é o seguinte, então você não está propondo nada, maravilha. Basicamente, então, você está me dizendo o seguinte, que uma pessoa pode escolher ser criminosa, quer dizer, criminosa não, que uma pessoa pode escolher ignorar a ética. E, de fato, isso é verdade, não existe nenhuma... Porque, assim, eu estava partindo do pressuposto onde a gente está tentando achar como seria possível uma relação ética se não fosse através dessa questão, né? Só que, como você está dizendo, de fato, você, por exemplo, não precisa reconhecer, você pode agir sem, digamos assim, você pode dizer assim, essa pessoa tem autonomia, mas eu não ligo. Você pode dizer isso. Só que aí perde todo você perde toda a condição de tratar isso como uma relação. E aí que tá. Aí das duas umas, ou você diz que, então, objetivamente, não existe qualquer norma que garanta, quer dizer, que as pessoas não precisam ou não deveriam agir de maneira harmônica, quer dizer, de maneira convivência, ou seja, que as pessoas não precisam conviver, elas podem tratar isso como uma mera situação, ou seja, essa pessoa tem autonomia, foda-se, não ligo, não quero saber, vou lá e ataco e isso aí. Elas podem fazer isso? Podem, as pessoas não são obrigadas a descritivamente interagirem entre si, tá? O problema é que, e aí que tá,
isso já entra em conflito justamente com a própria proposta da ética, que é justamente garantir o mínimo necessário para as pessoas conviverem. Concordo, pessoas não são necessariamente obrigadas a conviverem, não são, mas aí que tá. A ética já pressupõe onde a gente, justamente o que as pessoas... inclusive, eu até concordo com o artigo do Zap, quando ele fala que, de fato, as pessoas, elas... só faz sentido as pessoas terem preferências pela ética, só faz sentido as pessoas seguirem a ética de propriedade privada se elas já têm essa preferência. Tá? Eu acho, inclusive, o argumento dele bom em relação a essa questão. Então, sim, as pessoas podem agir de maneira criminosa. Agora, você não pode chamar isso de um convívio, tá? Porque o convívio em si com norma, ele vai precisar, pelo menos de um convívio harmônico, ele vai precisar de normas, de ética para funcionar, tá? E, bom, dito isso, eu queria bater só uma coisinha na questão da troca, que você comentou da questão gradativa, né, de um certo grau, você precisa ter um certo grau de reconhecimento, mas não geral. Tá, o problema é que, aí que tá, né, tudo bem, vou usar exatamente o exemplo que tu deu, tá, do cara amarrado, ele quer trocar o celular, mas ele tá impossibilitado de fazer isso fisicamente, tá, maravilha. Ok, de fato eu vou reconhecer que isso é uma troca, tá, isso aí é uma troca, tanto que, maravilha, nem você tá dizendo que foi você que amarrou, você pode ter encontrado uma pessoa amarrada lá, e ela resolveu fazer essa troca. Ok. Só que, nesse caso, tá? Nesse quesito, eu tô batendo no ponto de, sei lá, você aceitar, tá? Que o estado dele estar amarrado, seja lá o porquê, e se você tiver consciência de que foi uma agressão, daquilo não ser injusto ou justo, tá? Tanto que, assim, inclusive até falar uma parada que eu acho que resume bem a questão nesse sentido. O ponto não é nem validar essa questão de é possível ou não possível fazer uma troca nesse ponto. A questão é que a gente está falando agora se é uma coisa certa ou errada, tá? Nesse sentido, eu concordo com você pode fazer essa troca nesse sentido, como tu deu nesse exemplo, só que você não consegue me demonstrar que isso está certo, tá? Que essa ação ela é ética, ou que ela é meramente justa, de alguma forma. Porque você vai ter que reconhecer alguma série de outras coisas. Então, o meu ponto beleza, essa troca, ela é possível, gradativamente falando, nesse sentido? Ela só que você não pode argumentar que ela tá certa, tá? Pelo menos a troca do celular em si, talvez, mas a situação geral, ela tá errada. Você, por exemplo, você tá sendo injusto, tá? Se você pressupõe uma troca, a já coagir os meios que as pessoas vai apresentar para fazer essa troca com você. Então, assim, se você conseguir argumentar para mim que é justo nesse sentido, tipo, de que porque é justamente o ponto da não contradição, é demonstrar que essa ação é justa. Você consegue, por exemplo, agir e ignorar a pessoa ser um fim em si mesma? Você pode, mas você consegue argumentar sem cair em contradição que essa ação é justa? Não dá, tá? Até porque é aquela coisa, você teria que argumentar que você faz parte de alguma ontologia diferente, que aquela pessoa não tem, enfim. Eu acho que é isso, acho que eu posso acabar o meu ponto por aí. Ok, posso? Pode. Então, você estava dizendo lá que, no caso, eu estou ignorando as normas, né, partindo... Então, na verdade, não, eu não estou ignorando a ética, mas eu estou fazendo... Mas sim, no caso, as condições, as premissas, né, para chegar à conclusão do argumento hoppiano. Não estou ignorando a ética, mas sim a validade dessa, entende? Agora, eu já pegando em embalo, não disse que não é uma norma, mas eu estou contestando, né, no caso, o valor verdade das proposições de uma estrutura ética, no caso, a ética argumentativa do Hans Hermann Hoppe. Porque, no caso, as premissas elas são estruturadas de maneiras assertivas, toda asserção tem um valor verdade. No caso, eu estou analisando o valor verdade destas. Não estou ignorando se há ou não uma norma, se existem ou não normas. Esse não é o objeto de estudo. O objeto de estudo, no caso, é a veracidade das proposições, no caso das premissas, das condições, para que se chegue à conclusão da ética argumentativa hoppiana. Agora, sobre o direito de autonomia geral, como eu estava falando, né, não implicar em é porque você disse basicamente o seguinte: se eu não reconheço o direito de autonomia geral, isso implica em não reconhecer geralmente, no caso, a autonomia, né? Novamente, isso é uma confusão entre direito e autonomia em si.
E, como eu disse, eu não reconhecer o direito de autonomia geral, ou seja, em todos os aspectos, não implica que eu não reconheça em toda a generalidade das especificidades. No caso da troca, onde a pessoa está sendo agredida, no caso, há um reconhecimento, porém um reconhecimento parcial, não um reconhecimento geral. Eu posso não reconhecer em generalidade, ou seja, em totalidade, mas posso reconhecer em especificidade. Não há um problema inerente a isso. Agora, se as trocas são certas ou erradas, que é o ponto que você mais escorreu aí, que é no final, e isso é problemático, porque na verdade as trocas, né, no caso as trocas proposicionais, são premissas para que se chegue à conclusão da legitimidade. A gente não pode chegar nas trocas e já predicar se elas são legítimas ou não. A gente primeiro tem que concluir, através dessas premissas, um arcabouço legítimo. No caso, a gente não tratou ainda da conclusão. A gente está tratando ainda da premissa. Então, você já analisar a premissa segundo a conclusão já é uma petição de princípio. Você está pegando e já está pressupondo um conceito que está para ser concluído como algo já concluído e que, inclusive, está embutido na própria premissa, né, que é a das trocas proposicionais, no caso. É basicamente isso daí. Sobre as outras coisas eu não lembro direito, porque entrou gente no meu quarto, então eu não consegui prestar atenção. Eu peguei os pontos mais essenciais. Tá. Beleza. Sobre essa questão, tipo, que tu agora comentou, né, de pressupor a ética antes da gente... Tô pegando a ética, pegando um princípio que uma premissa da ética e dizendo que ela precisa ser ética. Tá. Eu entendo isso, mas é que, assim, na ética argumentativa hoppiana, o Hoppe, ele... Tanto como eu falei, o Hofbauer, ele já entregou, já deu a ética, tá? Ele já deu a ética como argumento só na questão da resolução do conflito, né? Quando você resolve o conflito em relação aos meios escassos, etc e tal. Então, assim, eu não exatamente estou fazendo petição de princípio com a troca ao dizer que ela é ética, porque eu já estou pressupondo que a ética, pelo menos que a lei de propriedade privada já é válida. Válida não. A gente já concordou, pelo menos ou já aceitou, que o único meio de se resolver conflitos é com propriedade privada. Então, assim, se eu pressuponho que a troca ela precisa estar livre de conflitos, que é o meu ponto, que eu vou tentar demonstrar ali melhor, eu já estou pressupondo que aquela atividade precisa ser ética. Então, assim, a questão é que eu já estou dizendo que, para não haver conflitos, as partes precisam reconhecer a propriedade privada. A troca é uma atividade livre de conflitos, eu vou tentar discorrer isso um pouco melhor. Ela é uma atividade livre de conflito, tá? E que isso a ética argumentativa vai demonstrar, vai validar a partir da argumentação, que de fato a gente não chegou ainda nessa questão enfim, de se você cai ou não em contradição performativa ao tentar negar a propriedade privada. Agora, tentando explicar um pouco melhor porque a troca, né, tentando tornar a troca um pouco mais conciso, né, batendo direto no seu ponto. Veja só, quando tu pegou para mim o exemplo da pessoa, né, sendo amarrada ali, etc e tal, trocando, beleza, ok. Só que é aquela coisa. Vamos então, é que assim, a troca, tá? Eu tô dizendo que assim, que a troca, ela precisa para acontecer, seja de ideia, seja de material, etc e tal. Eu tô dizendo que as partes, elas precisam poder decidir, tá? Se eu não posso decidir, eu não estou trocando. Beleza. Se eu não estou trocando ao não poder decidir, ou seja, se eu não posso tomar a decisão, eu estou dizendo, então, que, basicamente, quer dizer, isso nem é troca, não chega, se eu não posso decidir, não é troca, tá? Para mim poder decidir, tá, eu preciso ter o controle sobre os meios com quais eu estou usando, seja o meu corpo, seja as paradinhas, seja a maçã, seja o celular, etc e tal, não importa o que eu vou trocar, tá? Eu preciso ter esse controle respeitado. Se eu não tiver esse controle respeitado, eu não vou ter como poder decidir plenamente sobre os itens, tá? E aí que tá. Se eu não posso decidir, tá? Se eu não tenho como decidir isso, não é uma troca. Ou seja, para me fazer uma troca, eu preciso ter poder, preciso ter poder decidir, eu preciso que você reconheça que eu possa decidir dizer não para todos os meios que eu estou usando para fazer essa troca, tá? Até porque, e aí que tá, né? Se eu preciso ter esse reconhecimento, então a gente precisa ter uma norma, e a única norma que permite resolver o conflito, que, na verdade, melhor dizendo, permite resolver o conflito, mas que permite não gerar o conflito nessa interação é a propriedade privada. Então, veja bem, eu preciso ter poder sobre os meios que eu estou usando para poder ser uma troca, eu preciso poder decidir, tá? Significa que eu preciso ter o controle exclusivo sobre os meus meios exclusivos, sobre os meus meios que eu vou usar para chegar a esse fim, tá? E ter o poder sobre os meus meios exclusivamente é a propriedade privada.
A questão da argumentação, realmente, concordo que ela vem depois. Mas eu posso, sim, partir de um pressuposto de certo e errado, levando em conta já a existência dessa ética. Eu só não validei ela ainda. Tá? Como eu falei, o ROPA ele vai validar a partir da ética de propriedade, da ética argumentativa. Mas a definição de que só a propriedade privada resolve todos os conflitos e, portanto, só ela serve como uma ética, ou seja, só ela serve como o mínimo possível para as relações entre as pessoas acontecerem, então eu já posso partir de justo e injusto, tá? Eu já posso pelo menos dizer nesse ponto. Eu não posso dizer que eu não posso implicar ainda que isso é necessariamente objetivamente falando válido ou não, mas assumindo que é válida, tá? Eu já posso dizer justo ou injusto, mas de fato a gente vai poder tratar isso melhor quando a gente estiver falando um pouco mais sobre a validade. Agora, uma coisa que eu queria falar em relação a você poder gradativamente, de certa forma, reconhecer alguém, beleza, eu não estou negando que você pode negar que a outra pessoa seja autônoma, mas qual é a implicação disso no convívio? Porque é aquela coisa, se eu não reconheço como norma, tá, que aquela pessoa... Porque o que é ter autonomia, tá? Para mim, no meu entendimento, eu defini autonomia como você ser soberano quanto sobre os seus próprios juízos, tá? Se eu não reconheço isso, então, qual é o ponto de conviver sobre a pessoa? Qual é o ponto de conviver com ela, tá? Você pode escolher não conviver? Você pode, mas enquanto tu convive, faz sentido você dizer que aquela pessoa não tem o direito de tomar os juízos que ela quer? Eu não tô entendendo isso exatamente, tá? E aí que tá, se o objetivo não é ter convívio, então ok, não faz diferença, mas assumindo que precisa de convívio, eu não vejo por que você possa negar, tá? Para interagir com essa pessoa, negar a sua autonomia, a sua consciência, a sua razão. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar. Como tem 20 segundos, deixa eu pensar. Não, acho que é isso. Bom, então, pode começar. Ok, vai ser a última resposta que eu vou sair pra jantar. Se você quiser, a gente continua depois da janta. A gente pode também ir pro Serve se você quiser também. Tudo bem. Mas a última resposta, depois disso, eu vou jantar e a gente retoma a discussão. Agora, no caso, você está falando que, no caso, não é uma petição de princípio, você analisar, no caso, uma das premissas como verdadeira, já pressupondo a conclusão. Claro que é uma petição de princípio, porque isso é a própria definição de petição de princípio. É quando você já toma como... Você já toma como... Porque eu não quis dizer isso, tá? Eu só quis dizer o seguinte, que o conceito da propriedade privada como ética, tá? Como a lei, ela já existe, só que ela não validei ela ainda. Então, eu tô dizendo que, segundo... Então, a gente não precisa tomar ele. Então, é completamente arbitrário. Eu não preciso tomar ele se ele não tá válido. Mas se eu tomar da mesma... Então eu posso ignorar isso daí. Essa é a questão. Tipo, agora, sobre o negócio de pressupor a legitimidade, quando a gente está analisando se é ou não legítimo, isso é problemático, porque se ela ainda não foi validada, não tem valor nenhum, entende? É a mesma coisa que validar alguma coisa com algo que não tem validade ainda, a gente não concluiu a respeito disso. Agora, ali, ó, que você disse também, deixa eu lembrar, que o controle está sendo respeitado. No caso que você, ao trocar, você tem que respeitar a autonomia. Então, não necessariamente. Você respeita a autonomia apenas enquanto a especificidade da troca requer. Oi. Peraí que entrou gente no meu quarto, tá rapidinho. Aí, foi mal. Também entrou no quarto. É que eu tava falando. Então, na verdade, não. A gente pode reconhecer a autonomia apenas enquanto a especificidade da troca requer. No caso, como a gente está falando de trocas no geral, né? Se todas as trocas, no geral, seja uma proposicional ou seja uma troca material, ela pressupõe o reconhecimento de autonomia. Como eu disse, pressupõe o reconhecimento de autonomia em grau, porém não em sua generalidade. No caso, no próprio exemplo que eu dei, volto a repetir, da pessoa que está amarrada e ela não quer estar amarrada, eu estou machucando ela, e eu pego um celular dela, coloco no meu bolso, pego o celular dela, o meu celular e coloco no bolso dela. Sendo que ela queria fazer essa troca, embora ela não queria ser agredida, entende? Nesse caso, a autonomia ela foi reconhecida e houve uma troca porque houve o reconhecimento de ambas as partes, da autonomia específica que a troca requer, entende? A não ser que você prove que a troca ela requer toda a autonomia geral, não a autonomia que é condição para ela. Agora, sobre a resolução de conflitos, isso aqui é irrelevante, porque, como eu disse, eu não estou propondo algum sistema ético para resolver conflitos, ou se conflitos devem ou não ser resolvidos. Eu estou justamente contestando as condições, as premissas do teu argumento, entende? Então, eu estou fazendo uma mera análise
contestando a veracidade deles. Não estou prescrevendo nenhum sistema normativo para evitar conflitos ou qualquer coisa qualquer coisa do tipo. Isso, na verdade, é relevante aqui agora, nesse momento. Agora, se ela tem ou não o direito de agir como ela quer, não importa a equipe, a gente não concluiu isso. Se ela tem o direito ou não de agir, e a gente está ainda tratando das premissas. Se ela tem o direito, no caso desse arcabouço aí, no caso a ética, ela já foi concluída. Quando a gente está tratando das condições para se provar essa ética, entende? Isso é novamente problemático, porque é arbitrário. Se ela ainda não é válida, a gente não precisa pressupor. A gente pressupõe apenas por arbítrio, não por necessidade. É basicamente isso daí. Eu vou jantar e rapidinho a gente... Só um comentário rápido, só um ponto que eu fiquei na dúvida aqui. Qual é o ponto, então, de você conviver com uma pessoa se você não reconhece como norma que, no mínimo, ela tenha o direito de fazer os seus próprios juízos? Não, eu não tô falando... A questão não é essa, eu não tô propondo nada. É como eu disse... Não, nem tô dizendo que você tá propondo, porque, tipo, se não é necessário que as pessoas se conheçam... Na verdade, assim, não é assim. Se essa premissa não é válida, que, tipo... Porque toda a premissa ética, ela já tá partindo do pressuposto de que as pessoas estão se relacionando. Por isso que eu tô batendo nesse ponto, tá? Se as pessoas não querem se relacionar, se elas não têm esse interesse, então realmente não faz sentido tratar de ética. Não, mas eu não tô falando disso. É rapidinho, eu vou jantar e a gente retoma uma discussão. Tá bom. Vai ser aqui ou vai ser no servidor do Airius? Acho que o Airius vai querer ser lá, eu fiquei meio que... Porque ele marcou, né, e o pessoal teve 11 votos. Então, esperem uns 20 minutinhos aí que eu tô de volta. Tá, vou tomar uma água também, eu já volto. Bom, foi um debate, acredito que foi um debate produtivo, foi top, vocês são gays, e aí podem ir pro conversão quem quiser continuar conversando. Perdão. Oi? Bom, se vocês quiserem ir pro conversão para conversar sobre o debate, suave, foi um debate produtivo. Só vou pegar uma água aqui e já volto. Dito, e é isso. Eu vou mover todo mundo pro conversão, tá? Então quem não quiser, foda-se, que o bagulho é coercivo.